noite para vocês. Estamos começando agora uma live sobre motivação feminina. Nós vamos falar hoje sobre homeopatia, sobre Stephen Porges, sobre trauma, sobre sistêmica. Então, fiquem porque vai ser lindeza. Bem-vinda, Virgínia, a mulher mais famosa do Brasil. Bem-vinda, querida. Bem-vinda, Alessandra, minha amiga querida. Muitíssimo bem-vindas, viu? Hoje nós vamos falar de um tema quentíssimo, que é como a gente consegue ter motivação, porque todas nós que estamos aqui, né, numa quarta-feira à noite, propósito a gente já tem, né? Mas como que a gente pode fazer aquecer esses propósitos para nós mantermos esse fogo sagrado que é ser mulher, tá? Muitíssimo bem-vindas. Então, ai, que delícia, que delícia. Eu também quero muito aprender com você. Depois sigam Virgínia, que Virgínia é prof de inglês, né? Vai levar a gente para muitos lugares por aí. Bem-vinda, Kátia, querida, muito bem-vinda. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje de motivação feminina. Esse estudo, não sei se vocês estão conseguindo reparar, eu estou fazendo uma continuidade do estudo do hábitos atômicos e cada vez mais profundo. Maravilhosa! Você está no lugar certo. Se você está no supermercado, você está no lugar de escolhas, que é um lugar muito feminino. Então, aproveite e já faça as duas coisas ao mesmo tempo, fazendo ótimas escolhas por aí, tá bom? Depois você posta aí sua compra. Primeira coisa, quando a gente for pensar em motivação feminina, tá? Bem-vindo, Esteban. Esteban é um excelente homeopata argentino. Para mim sempre é uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Buenas noches. Para a gente pensar em motivação feminina, a gente sempre precisa pensar. Na verdade, as pessoas acham que motivação é algo que surge do além, é algo que brota, é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Isso é um grande equívoco, isso é um erro, tá? Toda motivação, ela nasce de um ciclo, tá? E eu vou explicar todo o ciclo para vocês, para a gente perceber que muitas vezes não é que a gente não vai chegar aonde a gente quer. É porque a gente ainda não enxergou, igual quando a gente está caminhando na chuva e a gente está dirigindo, a gente só conseguiu entender os 3 quilômetros da frente. A gente não entendeu que faltam, às vezes, 30 quilômetros. 30 quilômetros é pouco, mas eu ainda não enxerguei a próxima fase, né? O próximo pedaço. Então, quando a gente entende o ciclo inteiro, a gente consegue ter uma percepção do todo, ter uma percepção apurada de nós mesmos, tá? Peço desculpas porque eu vou tossir um pouquinho aqui, mas não quis desmarcar. Primeira coisa, quando a gente fala de hábitos, quando a gente fala de motivação, eu gosto sempre de trabalhar com 3 palavras, tá? Por quê? Eu trabalho com homeopatia, eu trabalho com constelação e eu trabalho com o trabalho de trauma informed. O que é isso? É um trabalho de informação e processamento de traumas, tá? Então, pra mim, tudo, absolutamente tudo o que eu faço baseado em 3 palavras, que são palavras que eu gostaria de convidar que vocês acrescentassem na vida de vocês, que é segurança, que é permissão e que é vitalidade, tá? Uma mulher, ela só consegue mudar qualquer coisa na vida dela, seja casar ou não casar, seja aonde eu vou assistir a live, no supermercado ou em casa, seja se eu vou viajar, seja se eu vou ter filhos agora ou não, se o corpo dela se sente seguro, tá? Isso é uma base primordial. A segunda base é se eu me permito mudar. Então, eu vou mudar quando eu me permitir mudar, mas eu vou mudar quando o meu sistema inteiro, quando eu consigo desobedecer o meu sistema. Então, todo mundo na minha família é mal casado. Se todo mundo na minha família é mal casado,
na hora que eu vou para a minha sexualidade, eu preciso lembrar que eu vou ter que desobedecer todas as mulheres da minha família. Então, eu vou colocar em risco o meu pertencimento para que eu consiga realmente ter aquilo que eu quero como objetivo de vida, tá? Eu vou ter claro para mim qual é o meu desejo, tá? Aí, como eu falei no vídeo mais cedo, aí é um ponto que muitas mulheres têm muita dificuldade. Por quê? Muitas mulheres não têm clareza da sua necessidade, não têm clareza dos seus desejos. E aí o que acontece? Compara. Eu acho que eu quero uma coisa, eu acho que eu quero outra, e aí compara o seu próprio desejo com o desejo da vizinha, tá? É um erro muito grande, e todas as vezes que a gente se compara, a gente perde a bússola da nossa vida, a gente entrega a nossa bússola para uma outra mulher e a gente perde segurança no corpo, que é o lugar onde as mudanças acontecem, tá? Então, toda motivação, ela não é um estado, ela não é um estado que é vulnerável, ela não é um estado volátil, tá? Toda motivação, ela surge desse ciclo que a gente precisa olhar para o nosso sistema nervoso, ver dentro do nosso corpo se essa mudança, se essa motivação vai nascer e se vai ser sustentada, tá? O primeiro lugar que a gente vai conseguir olhar é para o nosso sistema nervoso, o segundo lugar é para o nosso sistema familiar e o terceiro lugar é para a nossa vitalidade, para a nossa energia vital, para a nossa energia, tá? Esses são para mim os 3 pilares da motivação. Não existe eu só ter um corpo seguro, sendo que eu tô cheia de crenças familiares, sendo que eu ainda tô casada com meu pai, e aí eu quero ter um namorado, mas eu ainda tô casada com meu pai, sendo que, por exemplo, eu tenho uma permissão para ter dinheiro, mas o meu corpo não sente segurança de ter dinheiro. Aí o que o corpo faz? Começa a gastar. Entra numa lojinha, compra uma blusinha, compra outra. É uma forma de dar a bênção pro ralo e dizer assim: dinheiro, pode ir embora, porque dentro do meu corpo eu não consigo te sustentar, tá? Então, sempre observem esses 3 tópicos na vida de vocês, tá? Muitas vezes, quando a gente tá falhando, às vezes a gente acha que a gente tá falhando, mas na verdade pode ser também mecanismos de defesa, tá? Às vezes pode ser mecanismos porque você está na sobrevivência, porque você está no trauma, e aí o corpo não quer que você ganhe dinheiro, porque uma pessoa ela tá traumatizada, ela tá congelada aqui. Eu tô no trauma. Se eu ganho mais dinheiro no trauma, eu vou gastar ou com remédio ou com intoxicação. Uma pessoa que tá no trauma, ela vai gastar com droga, ou ela vai gastar com vícios. Então, às vezes, o dinheiro não vem justamente para te ajudar a você não afundar ainda mais no trauma, tá? Vamos então às nossas deliciosas fases da motivação feminina, tá? Cada mulher, ela vai ter um lugar de maior motivação. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que se motiva muito estudando, que se motiva muito com a ciência, com a arte, com a dança, né? Quando eu tô vivendo a minha sexualidade, quando eu tô vivendo a minha autoestima, quando eu me arrumo. E aí é muito importante a gente se perguntar: qual é o meu lugar de maior motivação? Por exemplo, tem mulheres que vai ser na maternidade, tem mulheres que vai ser no casamento. E aqui a gente pode até entrar um pouquinho nos arquétipos, né? Por exemplo, uma mulher que ela é mais Afrodite, uma mulher que ela é mais Hera. Cada mulher, ela vai ter um lugar que nós podemos brilhar em todos os lugares. Mas existem lugares que a gente às vezes se sente mais familiaridade com o nosso brilho, tá? Brilho, ele não foi feito só para mim. O brilho que uma mulher carrega, que essa motivação, que essa chama sagrada que todas nós temos, ele foi feito para aquecer o nosso coração. Então, muitas vezes, as mulheres elas podem estar até bonitas fora. E é uma pergunta que eu sempre faço na consulta homeopática: onde está o seu ouro? Não é à toa que eu sou de Minas, mas assim, aonde mora o seu ouro? Aonde mora o seu brilho? Aonde reluz a sua vida?
Porque ela precisa saber aonde aquece a vida dela, manter aquilo, sustentar aquilo, bancar aquilo, para que ela possa iluminar a si e iluminar a humanidade. Essa, para mim, é uma das funções da mulher. Não que ela tenha a obrigação de brilhar, mas quando ela brilha, todo mundo se aquece, todo mundo, quando uma mulher brilha, é como se fosse aquele poste que vai abrindo caminhos para que as outras mulheres possam percorrer caminhos cada vez mais seguros, tá? Primeira fase de contração. Geralmente, nessa primeira fase, a gente não ainda consegue achar a nossa motivação. Às vezes a gente está no trauma, nosso corpo está protegido, nosso corpo está congelado, eu tô com uma baixíssima energia, eu tô procrastinadora, porque para eu ir lá na papelaria e comprar um marca-texto, tem certeza que eu vou ter que tirar o meu carro da garagem para fazer isso? Tudo gera muita energia, tudo gera muita necessidade. E aí, um mecanismo de sobrevivência que as mulheres fazem, a gente passa por todas as fases, em diversas fases de vida também, diversos ciclos de vida. E nessa fase de contração, eu estou economizando o máximo, eu estou de stand-by, eu estou economizando ao máximo de energia e eu estou fazendo uma leitura rasa da vida, porque eu estou evitando vínculo, eu estou evitando trauma de novo, eu estou evitando gastos, eu estou em defesa. Uma mulher que está o tempo inteiro em defesa, ela vai sempre tá ali como se estivesse no banho-maria, tá? E ela vai sentir que se eu mudar eu vou ter que ter coragem demais. Será que eu tenho essa coragem? Aí ela muitas vezes paralisa, tá? Como medicamentos homeopáticos, muitas vezes a gente tem ali sépia, calcária, essa mulher que ainda tá fechada, que tá procrastinadora, ou uma mulher, por exemplo, que é natron, que vai estar magoada, e aí ela tá desorganizada na sua energia vital, porque não tem como eu fazer coisas importantes, eu não tenho como salvar o mundo se eu ainda não salvei a magia do meu coração. Então, se eu tô na mágoa, eu não tenho magia. Se eu tô o tempo inteiro no passado, o meu presente, ele não consegue ter força, tá? E aí, passamos para a segunda fase, que é a fase de latência, tá? A fase de latência é a mulher que está começando a craquelar, ela está começando a quebrar alguns paradigmas, ainda está um pouquinho lento, tá? Ela quer mudar, mas aí ela começa a ter uns lapsos de reflexões. Todas as vezes que uma mulher tem uma reflexão, e não é só uma reflexão na cabeça, porque não é só o cabeção, a gente precisa passar também para o coração, para o corpo. Todas as vezes que a mulher passa por reflexões, a gente vai criando microprocessamentos do trauma, tá? Então, parece que tá tudo estagnado, parece que minha vida tá um pântano, mas eu começo a sentir que aquele cantinho pode ter um lótus. E aí, sistemicamente, a gente começa a ter alguns conflitos. Por quê? Uma parte da minha alma quer se expandir, mas uma outra parte ainda tem muitos pactos, muitos contratos de alma com pai, com mãe, com avó, com bisavó, com alguém que ainda está na escassez, com alguém que ainda acha que não pode cobrar. E aí, como é que eu vou cobrar, sendo que a minha avó sempre foi a bondosa da igreja e agora eu sou uma empresária? Então começa o caldeirão, né? O caldeirão sistêmico ali de todas as nossas reorganizações. Eu preciso entender nessa fase da motivação quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Na hora que eu entendo quem eu sou, eu tenho motivação, tá? Eu tava montando a live para vocês, eu sempre danço um tempo antes para os downloads acontecerem para mim. E a frase que me veio para essa live muito foi: a gente só tem motivação quando a gente está na nossa vida. Quando a gente está vivendo a vida do outro, quando a gente está no trauma, quando quem dirige a nossa vida não somos nós, não tem motivação. Por quê? Eu estou emprestando o meu fogo para outra pessoa. E aí eu não consigo cozinhar.
Eu só consigo cozinhar com o meu próprio fogão, com o meu próprio fogo. Então, nessa hora de latência, eu quero mudar e eu tô fazendo os primeiros downloads, eu preciso ter uma paciência comigo, paciência em relação aos ciclos. Eu não vou estar lá na última fase ainda, mas daqui a pouco eu posso estar, né? Então, o que eu preciso? Quais são os recursos? Né? Não é toda pausa, ela não é uma regressão, ela é uma recalibração. Quem lembra daquelas televisões antigas que a gente ia rodando assim para achar os nossos canais, achar o volume da televisão? É bem esse lugar da gente ir calibrando com a mão, aos pouquinhos, o que eu quero mudar, com qual energia eu quero mudar, com qual intensidade eu quero mudar. Por que eu falo sobre intensidade? Intensidade, eu preciso saber qual é o nível de energia que eu tenho. Eu tenho energia para mudar de cidade, ou eu tenho energia para mudar de país, ou eu tenho energia para fazer um intercâmbio de um mês, ou eu tenho energia para fazer um casamento numa outra cidade. Eu já tenho uma energia para entrar num relacionamento, ou eu quero ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma pós-graduação. E aí às vezes a gente quer, não tem importância a gente querer coisas demais. A grande questão é a gente saber querer. E aí entra na terceira fase, que é a fase da ativação. Geralmente, essa terceira fase, da fase da ativação, é onde a gente tem um super pico de motivação. E as pessoas acham, nesse momento, que é um momento super faturado. Sabe aquela coisa assim? Eu queria viver só na terceira fase, né? Todo mundo pensa isso. Por quê? É uma fase que as mudanças começam a acontecer porque eu tenho clareza, porque eu tenho energia, porque eu tenho vontade de mudar tudo ao meu redor. Eu já entendi que se eu mudo, o mundo muda. Eu não espero mais que o mundo mude para que eu mude. Então eu já saí da vitimização. E aí as liberações começam a acontecer. As liberações emocionais começam a acontecer. E a nossa alma fala, agora vai. Agora ninguém me segura. Agora eu sou um cometa. Sempre fui, mas nunca tinha reconhecido. E aí o que é o grande perigo? A gente não pode se boicotar nesse momento. Porque a gente quer ser um foguete, a gente quer estar, NASA nos invejará, né? Mas o que a gente tem um risco? Quando a gente entra nesse lugar de empolgação, da gente reconhecer o nosso poder, reconhecer a nossa autoimportância, o nosso alto valor, o que a gente tem que ter um cuidado de não prometer coisas demais para os outros. Por quê? Não, agora eu sou ótima, agora eu faço live, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, né? Agora eu já escrevi livro, e aí você vai querendo fazer coisas demais. Mas pode fazer coisas. A grande questão do feminino é como você faz aquilo que você faz. Então você pode sentar e fazer um livro? Pode. Mas qual que é o propósito quando você faz um livro? Eu, por exemplo, eu fiz o meu livro para mim e para a humanidade, mas não para provar valor. A gente faz um livro para a gente, literalmente, ter um contrato com a vida de falar assim, qualquer pessoa do mundo, se ela quiser replicar o que eu fiz para 7.000 pessoas, tá aqui, ó. Eu entrego de bandeja, com abundância aquilo que eu fiz. Então, esse é o lugar de entregar algo com presença, com profundidade, com abundância para a humanidade, tá? Bem-vindo, Adolfo, o novo esposo da família. Bem-vindo, querido. Bem-vinda, Regiane, bem-vinda, Naila. Muito bem-vindo. A quarta fase que a gente tem é a fase da expansão. Na medida em que eu já saí do trauma, que eu já consigo sustentar a minha energia, a minha vitalidade, a minha permissão, que eu já comecei a entender quem eu sou, já tenho clareza de quem eu sou, eu começo a me expandir. E aí eu começo a ter uma constância dos meus hábitos. Eu consigo ter também essa execução que eu quero e que o mundo também quer. O mundo gosta de bons executores. Agora, a grande questão, que é o que eu sempre repito aqui para vocês, é como a gente executa. Por quê? Qualquer pessoa, ela consegue executar uma parte, né, do que a gente precisa fazer.
Só que existe uma outra parte que é o como a gente faz. E o como é que diferencia, por exemplo, um vendedor de um gerente. O que vai diferenciar o vendedor do gerente e depois o coordenador dos gerentes? É a excelência, é o autoaperfeiçoamento. Não é autoaperfeiçoamento, é a excelência do que a gente faz. É muito diferente, por exemplo, de perfeccionismo. Eu sei que em alguns momentos em alguns lugares eu vou ter alta performance, mas eu não vou escravizar a minha espontaneidade para eu ter performance. Quando alguém sabe até onde ir, se a pessoa se entende como um bom vendedor, é feliz sendo um bom vendedor, e ela consegue se capacitar depois com questões cognitivas, com conhecimento, com sabedoria, ela passa pela segunda fase, né? E depois para essa terceira fase de ser, por exemplo, um líder, tá? Muitas pessoas têm um erro que é pular etapa. Então, por exemplo, um vendedor que depois já quer ser um líder. Antes da gente passar por essas fases de pular, a gente tem que fazer essas fases dentro, tá? E a gente sempre precisa se motivar dentro para depois a gente exalar e conseguir manter depois as nossas mudanças, tá? Nessa fase de expansão, a nossa dopamina, né, que é o nosso neurotransmissor master aqui da nossa motivação, ela vai trazer sempre para nós essa sensação de progresso, tá? Então, para a gente ter uma sensação de progresso, aqui divide as meninas das mulheres, né? Das mulheres que conseguem realmente realizar a vida que elas querem ter, que é a gente fazer aquilo que precisa. A menina, ela faz o que ela quer. A mulher faz o que ela precisa, tá? Então, muitas vezes, até na minha própria vida, eu faço várias coisas que eu não gosto, mas que eu preciso. Por quê? Se você só faz o que você gosta, com o passar do tempo, a sua, né, vamos pensar como se fosse uma caixinha aqui, né? Os seus receptores para aqui a dopamina, eles vão ficando muito viciados. Então, toda semana eu me dou um bolo de chocolate. Toda semana eu me dou um bolo de chocolate. O 10º bolo de chocolate, ele não tem o mesmo gosto do primeiro. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente passa muito tempo sem comer doce, por exemplo. E passa 3 meses, 6 meses. E aí, de repente, né, a dopamina encontra ali o seu neurotransmissor. Você come um bolo de chocolate. E aí, esse bolo é o melhor da vida. Por quê? Porque é o momento em que você tem a dopamina suficiente, na quantidade suficiente para você viver aquilo que é suficiente. Hoje a gente tem vivido essa coisa do boom, de tudo tem que ser feito agora, tudo tem que ser feito para anteontem. E aí o que acontece? A gente tem muita dopamina e depois uma zero motivação. Então, intercalar sempre coisas que eu gosto com coisas que eu preciso, tá? Na última live eu falei sobre isso, que é o chamado encadeamento de tentações. Você sempre vai unindo coisas que você quer com coisas que você precisa, porque nós somos adultas e nós precisamos fazer aquilo que é necessário, tá? Quando a gente vai expandindo, muitas vezes a gente vai criar. Você expandiu, você chegou num teto. Meu sonho era ganhar 10 mil, mas agora eu quero ganhar 50, por exemplo. E aí, quando eu chego nesse 10, parece que tem um lugar que não consegue furar. Não consegue furar a bolha. E aí, o que eu preciso olhar? Que são as 3 palavras que eu falei no início da live. É seguro para mim eu ganhar mais? Às vezes as pessoas querem ganhar mais, mas não sabem o tanto de responsabilidade que tem quando você ocupa um cargo maior. Então, você precisa perguntar para o seu corpo: você dá conta? Você dá conta de ter mais responsabilidade, de ter mais funcionário, ou de ter que fazer mais exercício? Você tem vitalidade para fazer isso? E você se permite de fazer isso, tá? Então, são essas 3 perguntas que a gente sempre precisa se fazer.
No momento em que a gente começa a crescer, vai chegar um momento em que a sabotagem vai tentar cortar ali, né? Vai tentar não permitir com que eu ganhe 50. Eu sempre ganhei 10, mas agora eu quero ganhar 50 e parece que eu não consigo, tá? Esse momento é o momento em que o corpo às vezes começa até a sentir. Eu atendi agora recentemente uma moça, tava indo bem, tava indo super bem no consultório, uma fisioterapeuta, e aí ela bateu o carro. Ela tava namorando, consultório ótimo, tava bonita, e aí o carro bate. O que significa isso? É uma autossabotagem. Ela deu perda total no carro. Eu consigo quase tudo, e aí quando eu quase consigo tudo, eu quase perco tudo, tá? Esse é um momento em que a gente precisa quebrar lealdades familiares, tá? É uma hora que o nosso corpo começa a sentir ameaça. Eu tô crescendo muito, eu não vou dar conta. E aí a gente precisa fazer as pazes com o corpo, principalmente nessa fase, tá? A grande dificuldade não é começar um hábito, não é começar a prosperidade, não é começar a saúde, é manter tudo isso. Porque começar, eu tenho o pico da ativação, eu tenho o pico do progresso, eu tenho o pico da expansão. Mas a grande questão é agora a fase da sabotagem. Quem eu sou quando eu erro? Quem eu sou quando eu me critico? E a crítica é uma chave para fechar muitas portas da permissão. Porque eu comecei a crescer, mas eu não tô tão bem assim. Mas sabe o que é? Eu não tô tão bem assim para esse lado. E aí eu volto para um padrão lá atrás. Eu andei 200 quilômetros para frente e aí eu puxo o freio de mão. E aí o carro começa a dar até cavalo de pau, dá pirueta. Por quê? Começa a andar no mesmo lugar. Eu tava numa velocidade boa e aí eu puxei o freio de mão. Isso é o poder da crítica. O poder da crítica é a mesma coisa, por exemplo, quando eu tô com uma planta maravilhosa e eu jogo água quente, água fervente nessa crítica, nessa planta, né? Então a gente vai ter que olhar para quem eu sou de verdade e despedir das nossas identidades antigas. Existe um lugar nosso que é o lugar da nossa identidade, da nossa essência. Existem coisas na nossa essência, que é da nossa alma, que é aquilo que eu não mudo. Mas existem coisas que são maleáveis em nós e que a gente pode e deve mudar. Qual que é a grande dificuldade? E o autoconhecimento ele vem para isso. A gente precisa saber o que é necessário mudar, o que eu dou conta de mudar, o que é negociável, o que é inegociável. Todas as vezes que eu olho para minha identidade, eu vou olhar, eu quero continuar sendo uma mulher teimosa, eu quero continuar sendo uma mulher avarenta, eu quero continuar sendo uma mulher que procrastina, eu quero continuar sendo uma mulher medrosa, insegura, ansiosa. E aí a gente vai olhando e como que a gente faz mudanças profundas. Qualquer mudança profunda, a gente precisa olhar e aprender a se regular no corpo. Claro que a gente vai olhar, pensar, sentir e agir, porque nós somos homeopatas, né? Então, a gente tem esses 3 olhares, pensar, agir e sentir, mas a gente precisa voltar para o nosso corpo e dar ao nosso próprio corpo um manual de instrução. Esses dias eu vi uma frase que falava assim: todos nós estamos no voo, mas somente alguns sabem ser pilotos, né? Meu irmão é piloto, tá aqui, vai conseguir confirmar para nós. Então, quando a mulher ela se descobre como a pilota da vida dela, ela sabe aonde, que horas que ela vai frear, que horas que ela vai olhar para o painel, que horas que ela vai comunicar, como ela vai comunicar para o resto do avião, né? Tudo isso vai ser importante para a gente se manter em motivação. A gente tem algumas medicações homeopáticas que são super importantes para ajudar nesse processo da sabotagem. Então, por exemplo, quero trazer aqui para vocês o Anacardium Orientale. O Anacardium, gente, ele é aquele medicamento homeopático que tem um diabinho de lado e um anjinho do outro.
é para mulheres que têm muita dificuldade de decisão, tá? O que tem a ver decisão com sabotagem? Quando a gente tem uma dualidade para decidir, então, eu queria casar, mas eu tenho medo, eu quero fazer concurso, mas eu acho que não é agora, a gente está dividindo a nossa vontade. Então, sempre é muito importante a gente olhar para a nossa vontade e para o nosso entendimento. E isso ser como se fosse uma borboleta, as duas asas da borboleta, tá? Isso está em James Tyler Kent. Quem quiser depois ler, eu passo, tá? Então, quando a gente tem uma divisão, a minha vontade tá ali, mas ela não tá, eu não consigo me motivar, eu não consigo ir adiante porque eu não tenho força o suficiente. Eu vou, mas eu não vou. Eu vou, mas meu corpo está se sentindo ameaçado. Então, é um grande medicamento para a gente renovar e unificar o nosso entendimento. A gente vai ter um alinhamento da vontade. Quando eu estou alinhada na minha vontade, eu vou adiante com força, tá? E a última fase é a fase da integração, tá? Como que a gente consegue dividir nesse momento as mulheres que estão sempre tendo os mesmos resultados de mulheres que estão impulsionando a sua vida, os seus negócios, os seus casamentos, a sua maternidade, tá? Pra gente integrar quem nós somos, a gente sempre precisa integrar sombra e luz. Integrar aquilo que... Sombra que a gente fala não é coisa ruim. Sombra é aquilo que eu não me permiti ver ainda. Então eu preciso olhar com profundo amor para as minhas partes faltosas. Eu não consigo ir para o farta se eu estou na falta, tá? Então eu preciso olhar para a culpa, eu preciso olhar para o meu auto-julgamento, para a juíza que mora dentro de mim, para essa censuradora que mora dentro de mim, para esse lugar que tem medo de reiniciar, que está colada no passado, ou que está só vivendo o futuro e não está plantando no hoje, tá? Essas partes nossas, elas precisam de consciência. E como que a gente consegue ter um grande auto-amor para a gente olhar para isso? Sendo uma leitora de nós mesmos. Nós vamos ter uma profunda, como se fosse uma sensação de testemunha. Então, eu tô vendo aqui de fora, eu tenho um olhar atento para tudo que está me acontecendo. Não vou julgar. É como se fosse neutro. O que está me acontecendo não é bom, não é ruim. Eu consigo ter um olhar analítico, mas não um olhar crítico, censurador, tá? Esse olhar de análise, como se fosse de cientista de mim, é o lugar que eu vou trazer para vocês dos 3 maiores R's da mulher. Então eu preciso olhar para o meu ritmo, porque às vezes eu estou me motivando, mas eu estou querendo fazer 37 coisas. Eu estou fora do meu ritmo. Uma mulher que está fora do ritmo, ela está fora do próprio compasso. Quem está fora do próprio compasso é a mesma coisa aqui, ó. Eu estou fora do meu coração. Porque eu estou batendo num lugar que é além ou aquém. Eu não sei qual é o lugar do meu coração. E aí eu bato em lugares que não me compõem, em lugares que não me nutrem. Por quê? Porque eu estou fora do ritmo. Uma mulher que está fora do ritmo, que está trabalhando muito, que está pegando trabalhos desnecessários, que não tem a ver com a alma dela, ela entra em relacionamentos errados, relacionamentos que não nutrem. Ela, por exemplo, não se permite receber o que ela poderia receber no seu trabalho, em termos financeiros. Ela sempre vai aceitar menos do que ela merece, tá? O segundo R, para a gente conseguir integrar as nossas emoções, integrar a nossa motivação, é a gente sempre se regular. Então, antes de eu encontrar com o meu parceiro, antes de eu encontrar com o meu filho, eu falo os meus sims e os meus nãos. Para mim, eu vou meditar, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um ho'oponopono, eu vou fazer uma escrita criativa,
eu vou fazer uma carta para despedir do fulano, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer todo o meu milagre da manhã. Para quê? Para que na hora que eu encontre com o outro, eu já encontrei comigo. Então, isso da gente acordar cedo, de fazer muitas coisas antes, isso é uma grande chave da gente manter a motivação. Por quê? Uma mulher motivada dentro, ela consegue motivar o mundo. Mas eu querer motivar o mundo sem ter a minha motivação interior, eu querer ser bombeira, sendo que eu tô sem palito de fósforo, né? Então, sempre se regular emocionalmente antes. Se perguntar, isso é um exercício de Trauma Informed. Eu vou me perguntar, o que eu tô sentindo agora? Muitas pessoas que estão no trauma, gente, não conseguem fazer legenda de sentimento, que a gente fala. Então, por exemplo, a pessoa pega, como é que você tá? Não consigo. Não, a pessoa fica dispersa, por quê? A energia tá dispersa, a permissão tá dispersa, a segurança tá dispersa. Então a gente precisa voltar pro corpo e perguntar, nossa, hoje eu tô ansiosa. Mesmo que seja uma sensação estranha, nossa, hoje eu tô sentindo esquisita, tô sentindo com medo, tô sentindo, o que mais, né? Tô sentindo ansiosa, tô sentindo insegura, tô sentindo que eu preciso respirar, né? Então a gente precisa lembrar aquilo que nos fortalece, tá? E o terceiro R é a gente reconhecer o que é real. Quando a gente olha para a motivação, muitas vezes as pessoas entram num lugar de fantasia, tá? Não tô falando que a gente não possa sonhar, mas é muito importante que a gente saiba até que ponto é ilusão e até que ponto é realidade, tá? Então, todas as vezes que a gente tá muito fantasiosa, muito etérica, muito no mental, na verdade, pode ser também uma fuga, pode ser um lugar também do trauma, tá? Então, eu falo tudo isso para vocês, para que vocês estejam extremamente atentas à vida de vocês, tá? A gente vai ter agora, na semana que vem, no dia 8, a gente vai ter Mulheres de Triunfo, que é o nosso clube do livro. A gente trabalha mulheres que correm com os lobos, baseado no Trauma Informed, baseado na homeopatia, baseado em tudo que a sistêmica traz, tá? A constelação familiar traz. Então eu trago sempre essas 3 abordagens. A gente vai ter dia 17, que dá uma sexta-feira, a gente vai trabalhar dança homeopática, que é algo que é da minha extrema autoria, é uma dança conceitual. A gente usa elementos de biodança, elementos da técnica de Alexander, parte sobre trauma. A gente trabalha muito o nosso corpo como lugar de expressão. Por quê? Uma mulher que está com o seu lugar de expressão, ela não cai em depressão. E aqui é muito importante a gente lembrar que a gente precisa se expressar, seja através da dança, seja através de um poema, seja através de um escrito, seja, olha, não gostei disso. Por quê? Todas as vezes que eu falo que eu não gostei disso, eu tô evitando um próximo trauma. Ou eu tô evitando, inclusive, cair num lugar de retraumatização, que é dolorido. Custeia sair do trauma. Aí chega algo e alguém querendo trazer um lugar de retraumatização. Não. Aqui, não. Então, o limite, ele é um lugar para evitarmos de cair de novo na retraumatização, tá? Não existe, esses dias eu até postei essa foto, essa frase. Não existe, a coisa mais espiritual que existe na vida para mim hoje é colocar limite. Por quê? Eu não consigo ter uma vida que seja totalmente motivada se o outro me invade. Se o outro chega na minha vida e quer tomar conta da minha fazenda. Na minha fazenda aqui, ó, tem cerca. Entende? Eu sei quem eu convido. E isso me motiva, porque quando eu tô motivada, eu sei com quem eu quero dividir a minha vida. Quando eu tô desmotivada, eu acabo pegando um tanto de coisas, um tanto de alguém e colocando dentro da minha vida sem necessidade. Então,
Não se esqueçam disso. As 3 palavras para a gente terminar a nossa live: segurança, permissão e vitalidade. Nossas 3 palavras mais importantes para a gente sempre se lembrar de que nós somos o nosso farol de motivação. A gente pode ler, a gente pode meditar, a gente pode ter amigas, a gente pode ter igreja, oração, o que a gente quiser. Mas existe um lugar que eu sou a minha própria igreja, eu sou a minha própria morada, eu sou a minha própria motivação. E não se esqueçam de dar sempre esse sim para vocês, porque esse lugar do sim para vocês é o sim para o mundo também, tá bom? Bem-vinda, Marilis maravilhosa, gente, que honra, muito obrigada. Essa live vai estar gravada e tá lá no nosso Nascer Sistêmico, porque todas as nossas lives a gente fala sobre mulheres, a gente fala sobre traumas e a gente fala também sobre nascimentos. Eu trabalho com nascimentos, não só do bebê, mas também dessa mulher que tá doida para nascer dentro de você. Um beijo enorme no coração de vocês.